Fala pessoal, a taxa Selic caiu recentemente para 2,25% ao ano. É a menor taxa Selic de toda a história, e com essa queda toda que vem ocorrendo com a taxa Selic, muitos investidores estão começando a olhar para os investimentos de renda variável com mais carinho. Entre esses investimentos estão os fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 5 exemplos de fundos imobiliários que tem pago nos últimos meses só de proventos valores muito maiores do que a nossa atual taxa Selic. E cada um desses fundos que eu vou mostrar é de uma categoria diferente. Eu vou mostrar um fundo de shopping, um fundo de escritório, um fundo de galpão de logística, um fundo de papel e um fundo híbrido. E eu vou mostrar esses fundos não como uma recomendação de investimento. Vocês sabem que eu não faço recomendação de investimentos aqui no canal, mas é para mostrar para vocês que existe vida fora da renda fixa, e é uma vida que tende a ser muito melhor remunerada do que aqueles investimentos de renda fixa. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver que fundos imobiliários são esses. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Já quero, antes de começar, pedir o seu apoio ao nosso projeto de educação financeira. É só você deixar um curtir nesse vídeo, se inscrever no canal se você não tiver inscrito, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que vão ter interesse nesse assunto. Tudo isso nos ajuda demais, ajuda a fazer o canal crescer e a levar essa informação para mais gente que está precisando dela. Então, muito obrigado mesmo pelo seu apoio e vamos começar. Bom, com essa queda da Selic para 2,25%, eu mostrei para vocês nesse outro vídeo aqui que os investimentos de renda fixa vão render pouquíssimo a partir de agora. Só como exemplo, a poupança vai render 1,57% ao ano. O Tesouro Selic, se você deixar investido por um ano, vai render 1,59%. E um CDB que remunere a 100% do CDI vai render 1,86% ao ano. Essas rentabilidades já são líquidas de impostos e taxas, mas eu não descontei a inflação. Se a gente descontar a inflação disso aqui, a gente vai ter rentabilidade negativa na poupança, uma rentabilidade de praticamente 0 a 0 no Tesouro Selic e uma rentabilidade pífia nos CDBs. E com esse cenário, muita gente está buscando investimentos de renda variável para poder rentabilizar melhor o seu dinheiro. E os fundos imobiliários, eles são uma boa porta de entrada na renda variável, porque eles são mais seguros do que as ações. O valor das cotas dos fundos imobiliários não tendem a mudar tanto como acontece com as ações. E além disso, a grande maioria dos fundos imobiliários paga mensalmente proventos que você recebe na sua conta. E é sobre esses proventos que eu vou falar nesse vídeo aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que em boa parte dos fundos imobiliários você consegue ganhar só de proventos valores muito maiores do que a nossa atual taxa Selic, ou seja, valores muito maiores do que você ganharia se investisse na poupança, no Tesouro Selic ou outros investimentos de renda fixa. É claro que para reserva de emergência você tem que continuar lá na renda fixa. Os fundos imobiliários, eles são relativamente seguros, mas são investimentos de renda variável. E como que a gente sabe quanto que um fundo está pagando de proventos? É só a gente olhar para um indicador básico que chama Dividend Yield. Ele mostra quanto que aquele fundo pagou nos últimos 12 meses de proventos. E como esses proventos são isentos de imposto de renda, você recebe o valor cheio na sua conta, a gente pode comparar esse valor do Dividend Yield com a rentabilidade daqueles investimentos de renda fixa que eu mostrei, para ter uma ideia de como que esses fundos imobiliários estão rentabilizando muito melhor do que a renda fixa. Então vamos começar
pelo fundo de shopping. O fundo que eu trouxe aqui como exemplo, lembrando que nenhum desses fundos imobiliários aqui são uma recomendação de investimento, eles são só exemplos. Então o primeiro fundo é um fundo de shopping, que é o fundo VISC11. Você está vendo aqui na tela, essas informações eu tirei do site Status Invest e você está visualizando que o dividend yield do VISC11 nos últimos 12 meses foi de 6,48%. Lembra daqueles investimentos de renda fixa que eu mostrei que estavam pagando lá na casa de 1,60%, 2% ao ano? Pois é, esse fundo imobiliário só de proventos ele te paga 6,48% ao ano. Ou melhor, ele pagou isso nos últimos 12 meses. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é um parâmetro do que ele vem pagando. Então, ele paga praticamente 3 vezes o que a nossa atual taxa Selic está pagando. E isso eu não estou nem considerando a possível variação do valor da cota, porque a cota de um fundo imobiliário, assim como o preço de uma ação, ela pode se valorizar ao longo do tempo, como pode também se desvalorizar. Então, além desses proventos, você tem a chance de ter uma valorização da cota, principalmente no longo prazo. E aí, se você um dia resolver vender essa cota, você vai também poder embolsar essa valorização. Mais uma vez, pode também acontecer o inverso e se desvalorizar, por isso que é um investimento de renda variável. Mas você vê como é uma rentabilidade bem interessante. E uma outra coisa legal de você notar, o P sobre VP do VISC11, que é outro indicador importante para quem quer investir no fundo imobiliário, que mostra se o fundo está caro ou barato, está em 0,91. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos aqui do canal que um P sobre VP menor do que 1 mostra que aquele fundo, que o valor da cota do fundo está barato em relação ao patrimônio do fundo, ao que o fundo vale na prática. Então, esse fundo aqui, com P sobre VP de 0,91, está um fundo barato. E esse fundo, o VISC11, ele tem no seu portfólio 13 shoppings espalhados por 9 estados do país. É um fundo super diversificado. Os fundos de shoppings sofreram bastante com essa crise do coronavírus. Os shoppings ficaram fechados por muito tempo, alguns estão fechados ainda, mas esse fundo especificamente continuou pagando proventos mensalmente para os seus cotistas porque ele tinha dinheiro em caixa para fazer isso. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem saber como fazer análise de fundos imobiliários para você poder escolher um bom fundo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima. E se você quiser ver como que você investe num fundo imobiliário na prática, dá uma olhadinha nesse outro vídeo que eu gravei, que eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Pessoal, vamos passar agora para o fundo imobiliário de escritório, que é o BRCR11. Vocês estão vendo aqui na tela, esse fundo tem um dividend yield de 5,93% ao ano, foi isso que ele pagou nos últimos 12 meses de proventos, também bem acima da nossa atual taxa Selic, bem acima do que estão rendendo os investimentos de renda fixa hoje, e o P sobre VP dele é de 0,9, também é um fundo que está barato para quem quiser investir nele agora. Esse fundo, ele tem 8 prédios de escritórios nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Passando agora para o fundo de logística, que é o XPLG11. Esse fundo teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,03%, dividend yield bem legal também, e o P sobre VP dele é de 1,11, ou seja, esse fundo está um pouquinho mais caro do que os outros, porque o valor de P sobre VP está acima de 1, mas não está tão caro. 1,11 é considerado ainda um P sobre VP interessante. Esse fundo tem 6 galpões de logísticas espalhados em vários estados diferentes.
Agora vamos passar para o fundo de papel. O que é um fundo de papel? Fundo de papel é aquele que não tem um imóvel físico no seu portfólio, mas ele investe em papéis do setor imobiliário. Por exemplo, ele pode investir em outros fundos imobiliários, pode investir em LCIs, em CRIs e por aí vai. E o fundo imobiliário em questão é o JSRE11. Olha só, esse fundo está com dividend yield também na casa dos 6% e o P sobre VP também parecido com dos fundos anteriores em 0,91. Também é um fundo que está barato. E esse fundo, por ser um fundo de papel, investe em inúmeros outros fundos imobiliários, inúmeras LCIs, CRIs, entre outros investimentos de papel do setor imobiliário. E agora o último exemplo de fundo desse vídeo, que é um fundo híbrido, que também é conhecido por fundo misto. Esses fundos dessa categoria híbrida ou mista têm esse nome porque eles têm no seu portfólio imóveis físicos e tem também papéis. O fundo em questão é o HGCR11. Ele tem um dividend yield de 7,33%, foi isso que ele pagou nos últimos 12 meses, um pouco mais do que os outros fundos que eu mostrei até agora, e o P sobre VP dele é de 1,03, então ele está com um valor aí bastante justo. Esse fundo em específico, ele tem 4 prédios comerciais e inúmeros investimentos em papéis do setor imobiliário, outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs e por aí vai. E esses foram os exemplos aqui desse vídeo. Lembrando que não foi uma recomendação de investimento, é só uma forma de te instigar a pesquisar mais sobre esse assunto e quem sabe assim você dá os seus primeiros passos na renda variável e nos fundos imobiliários. E eu quero pedir um favor para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre fundos imobiliários, deixa um comentário aqui com a hashtag eu quero, porque aí eu já vou saber que vocês querem mais conteúdo sobre esse assunto. Eu preciso saber exatamente que tipo de assunto vocês querem que eu fale mais nos próximos vídeos. E para você que já investe em fundo imobiliário, me conta aqui nos comentários em quais fundos imobiliários você investe, porque eu tenho essa curiosidade também de saber onde que o pessoal está investindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido muito útil. Desejo um forte abraço para vocês e muito sucesso nos seus investimentos.